Então vamos lá, gente. Mais uma questãozinha município Rio de Janeiro, 2007, no qual será realizado provavelmente esse ano pela banca FGV, onde a nossa turma já está formada com início em fevereiro. Quer participar? É só chamar no WhatsApp, tá bom, gente? E a questão trabalha com geometria analítica, gente, é bem interessante. Fala o seguinte: considere-se três retas representadas pelas seguintes equações. Então aqui a gente tem três retas, R1, R2 e R3. Primeira coisa que a gente já pode perceber de cara, gente, é o seguinte: as três são paralelas. Olha só, os coeficientes angulares são exatamente o mesmo. 3, 4, 3, 4, 3, 4, ou seja, o mesmo coeficiente angular. O que muda, logicamente, vai ser o coeficiente linear. Beleza. Cada elemento A e J na matriz A, abaixo, expressa a distância entre as retas RI e RJ, sendo I e J pertencentes ao conjunto 1, 2, 3. Aí tem aqui, ó, A0, 1, 2, 1, 0, 1. O que é isso, professor? Já vou falar. Aí ele fala também, se C1 é maior que 0, então sabemos que C1 é maior que 0, e C3 é menor que 0, ele pede o valor de C1 mais C3. Beleza, professor. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender esse IJ aqui. Esse IJ, gente, é linha e coluna. Isso aqui é uma matriz 3x3. Ó. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna e assim vai. Ó. O que ele está falando? Olha só. Logicamente, a distância da reta 1 para a reta 1 é nula. Não existe. A mesma coisa da 2 para 2 e da 3 para 3. Aí ele fala, a distância da reta 1 para a reta 2 ó, é 1. A mesma coisa tem que acontecer aqui. Da 2 para 1 também tem que ser 1. Ó. Da 1 para 3 ó, ou da 3 para 1 tem que ser a mesma coisa. E assim como da 2 para 3 é 3 para 2. Então vamos colocar aqui, ó. Distância entre as retas R1 e R2. 1. Beleza? R1 e R3. R1 e R3 está aqui, 2. R2 e R3, eu pego aqui o aqui, 1. Beleza. A única reta que a gente tem completa, gente, bonitinha aqui, é a R2. E para você trabalhar a distância entre duas retas, o que você vai fazer? Você vai encontrar um ponto qualquer dessa reta, você inventa aqui, ó, joga uma coordenada para o x, você vai ter o valor para o y. O que você achar mais interessante. Aí vai fazer distância entre ponto e reta. Uma vez que você vai ter um ponto aqui, e você vai ter a outra reta. Beleza, a gente vai fazer isso com a R2. E a gente vai perceber o seguinte, que de R1 para R2, ó, e R2 para R3 tem a mesma distância. Então, quando a gente jogar lá na nossa formulazinha, distância entre ponto e reta, a gente vai encontrar o C1 e o C3 na mesma fórmula. Só que quando a gente trabalha lá no final, que a gente vai chegar lá, nosso determinante tem dois valores, vai ser positivo ou negativo. Vai ser justamente o C1, vai ser justamente o valor positivo que a gente vai encontrar, e o C3 vai ser justamente o valor negativo. Então, primeira coisa, vamos com calma, né? Vamos estabelecer um ponto para essa reta aqui. Acho que é mais fácil x igual a 1, né? Se x for igual a 1, ó, 3 vezes 1, mais 4y menos 1. Quanto é que vai dar o y, tá? Estabelecendo um ponto K, que você chama de R, P, o que você quiser, tá? Vamos chamar de K. Então, olha só, para x igual a 1, 3 mais 4y menos 1 igual a 0. Vou pegar 3 com menos 1, 2, joga para o outro lado menos 2 e divide por 4. Então, menos 2 sobre 4, menos meio. Então, quando x for 1, o nosso y vale menos meio. Então, esse é o ponto qualquer dessa reta. Lembrando, você poderia inventar qualquer ponto aí, tá? Joga uma coordenada para o x, você vai encontrar a coordenada de y. Agora, a gente vai fazer distância entre ponto e reta, ou seja, distância desse ponto para qualquer uma dessas duas retas. Não tem problema nenhum, é exatamente a mesma coisa. O que muda é o C1 e o C3. Aí você vai utilizar aquela formulazinha. Distância, abre lá, ó, bonitinho, nosso módulo para garantir que fique positivo, né, gente? Aí A
x, 0, que é a coordenada do ponto, mais y, 0, outra coordenada, mais c sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Onde o a e o b, gente, são o quê? O x e o y da nossa reta. Não. Então, beleza. Ó. Distância, que a gente já sabe que vale 1. Show de bola. Tá aqui, ó, o nosso a. Tá aqui o nosso b da nossa fórmula. E, de novo, aqui o a e o b ao quadrado lá embaixo. Beleza, professor. E isso aqui são as coordenadas dos pontos. Do ponto, né? Dos pontos, não, do ponto, melhor dizendo. Beleza, professor. Agora, algebrismo. Então, a gente vai ter, ó, 3. Aqui, ó, positivo com negativo e negativo, menos 2. Mais C1. Aqui, 9. Mais 16. 9 mais 16, 25. Se quiser, já bota a raiz quadrada, né? Já bota 5 logo. Beleza? Ó, 3 menos 2, 1. Então, fica 1 mais C1 sobre 5. Aí vem aquele caso que eu falei. Isso aqui pode ser alguma coisa positiva, porque A para ser igual a 1, ou pode ser alguma coisa negativa. Aí você já multiplica cruzado aqui, a gente vai dizer o seguinte: 1 mais C1 pode ser igual a 5, ou 1 mais C1 pode ser igual a menos 5. E aqui a gente vai encontrar justamente o que ele está falando aqui, ó. C1 igual a 4, ou C1 igual a menos 6. C1 igual a 4, beleza. Porque ele fala que o C1 é maior que 0. Aqui C1 igual a menos 6 não serve. Ele fala que é maior que 0. Porém, serve para o C3, que é justamente o valor de C3. Que a gente fazia a mesma coisa, o mesmo processo, só que eu colocar o C3 aqui. Não ia servir essa, mas ia servir essa. Então, o que ele pediu? C1 mais C3. 4 com menos 6. Está aqui nossa resposta, menos 2. Uma questão muito bonitinha. E lembrando, quem quiser fazer parte do nosso curso, só chamar no WhatsApp. E quem também quiser participar do nosso aulão, a última aula antes da prova em Saquarema,